Então, nós vamos falar hoje a respeito do Augusto Comte, da filosofia positivista, para a gente entender qual é o fundamento do pensamento do comportamentalismo, o que embasa a psicologia do comportamento. A gente veio vendo a respeito da psicanálise e de suas divergências. Então, a gente viu a respeito Freud, fundador da psicanálise, Jung, fundador da psicologia analítica, Reich, primeiro grande pensador das psicoterapias corporais. O que vem agora pela frente não tem relação com isso que a gente já viu. São linhas teóricas dentro da psicologia que partem de outros princípios. Então, é um outro sistema de pensamento. Esse é o pulo do gato para entender as nossas discussões aqui, tá? É indispensável compreender isso. Essa sucessão das aulas pode dar a impressão que, assim, que é tudo assim, um gerou outro, gerou outro, gerou outro. Não é. Então, a gente teve esse bloco da psicanálise e seus descendentes, vamos dizer assim, não necessariamente seus herdeiros, mas seus descendentes. E agora, então, a gente vai para outro rolê, que não veio da psicanálise, certo? Não veio da psicanálise. Então, o Pavlov, psicologia comportamental, o Skinner, que são os caras que a gente vai ver nesta semana e na semana que vem, eles não têm nada a ver com o Freud e com a psicanálise, certo? Colocado esse pressuposto, as coisas ficam mais simples, eu acho, menos confusas de se entender. Mas então, antes da gente ver alguém propriamente da psicologia comportamental ou seus antecessores, vamos falar então do positivismo. Por quê? Porque a psicologia comportamental, ela é uma tentativa das mais importantes de se estabelecer uma psicologia realmente científica, tá? Então, ela é de fundamento positivista. O que é o tal do positivismo? Então, o positivismo, ele é uma proposta filosófica de finalmente estabelecer o que seja ciência com C maiúsculo. A gente tem aí uma história do pensamento, certo? Uma história do pensamento que vem desde os antigos gregos, em que o especulativo, certo? Estava aí junto a outras questões, as questões observacionais, por exemplo, as informações levantadas de forma observacional. Não havia uma distinção tão clara. Quando você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, quem tem doutorado é PhD. Isso é uma herança da ciência antes do positivismo. Tá? PhD significa filósofo e doctor. Por quê? Porque não havia distinção entre as ciências. O filósofo, ele ia se interessar por tudo. Ele ia se interessar por tudo. A partir do iluminismo, que pouco a pouco vão havendo distinções, iluminismo, Revolução Francesa, final do século XVIII, e é com o Comte, é com o positivismo que vai se estabelecer finalmente a divisão por disciplinas ou por ciências mais específicas. Então você tinha o filósofo que estudava tudo. Você pega o René Descartes. Já viram alguma coisa do Descartes por aí? Que é outro cara bastante importante também. O Descartes, por exemplo, ele, além de escrever sobre o pensamento, sobre a lógica, ele escreveu sobre a matemática, né? Por isso que tem o tal do plano cartesiano, que vocês adoraram estudar no ensino médio, plano cartesiano, que eu sei. E ele escreveu sobre cardiologia, sobre sistema circulatório, sabe? Então, assim,
Então, essa tradição chega ali no século XIX e começa a diminuir, porque a gente começa a dividir, então, as ciências por especialidades, a gente diria hoje. Mas o termo tradicional é disciplinas. E é o positivismo que vai fazer isso, que vai dar o golpe certeiro, então, para o fundamento da ideia de ciência que a gente tem até hoje. Muito mudou-se desde o Augusto Comte, mas o fundamento geral do que a gente entende por ciência até hoje vem da filosofia positivista. Por que esse nome positivista? Porque Augusto Comte era um cara assim, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, yes you can. Não, nada a ver. Pelo contrário, provavelmente ele não fosse um desses. É positivista por quê? Porque é uma filosofia que defende que o verdadeiro conhecimento ele deve ser demonstrável. Vocês vão achar lá na frente resquício disso, que assim, em termos de técnica, a gente fala de sintoma positivo é aquele que se evidencia, sintoma negativo é aquele que é interno. Então, o positivismo é uma ideia daquilo que está evidente, daquilo que é demonstrável, daquilo que você pode demonstrar experimentalmente, ou seja, ou em condições laboratoriais, ou através de grandezas matemáticas. O que quer dizer através de grandezas matemáticas? Tem uma fórmula, a lei da gravidade, do 10 metros por segundo, alguma coisa assim, né? Muito bem. Então, isso é uma grandeza matemática. Você expressa um fenômeno natural, a gravitação universal dos corpos, através de uma grandeza matemática. É claro que não é suficiente, tem todo o postulado teórico nisso. Tem todo, então, o desenvolvimento de um raciocínio ao mesmo tempo que é um raciocínio, então existe essa parte nossa de pensarmos, avaliarmos, analisarmos, vermos suas contradições e, ao mesmo tempo, fazermos a observação empírica. O Comte não pensou tudo isso, ele é herdeiro de alguns séculos aí de pensamento, tá? Ali quando surge o empirismo, que defende que tudo que o ser humano conhece, tudo que o ser humano pensa, sabe, tem na memória, vem dos sentidos. Vem, então, de olhar, ouvir, tocar, saborear, cheirar. O raciocínio, que é o nosso pensar, nosso uso da razão, ele viria depois da gente receber as informações do mundo que nos cerca. A famosa frase, o ser humano é uma tábula rasa, ou uma lousa em branco, em português, mais do século 20 e 21, é uma frase do empirismo do John Locke, filósofo britânico. Que o ser humano não nasce com informação nenhuma, ele é uma lousa em branco, e aí a gente recebe essas informações do mundo através dos sentidos. E isso que cria pensamento, cria o conhecimento. Isso, esse Locke aí. Do outro lado, a gente tem o racionalismo, que daí é o Descartes, que é o maior representante. Ele já não vai se preocupar tanto com o que os sentidos percebem. O racionalismo já diz que a gente chega à verdade apenas pela dedução lógica. Mantém-se uma divisão, tá, na filosofia, no estudo do conhecimento, que a gente chama de epistemologia, até o Kant e o Hegel, tá? Principalmente com o Kant, ele vai tentar fazer uma síntese do racionalismo e do empirismo. Então, a filosofia do Comte não é o mesmo que o Kant, são caras diferentes, tá? O Comte, do positivismo, então, ele é herdeiro de tudo isso e ele vai tentar fazer uma síntese bem kantiana entre razão e percepção, entre empirismo e racionalismo, abandonando o idealismo. O idealismo já teve uma influência maior no Freud. Idealismo, o romantismo. Aqui, então, a gente está com o empirismo e com o racionalismo, aí juntos, para dar origem ao positivismo. A verdade ou o conhecimento deve se fundamentar apenas no que é demonstrável. Só que esse demonstrável não é nem somente pelo que é perceptível, nem somente pelo que eu deduzo. Tem que ser
uma boa articulação entre essas duas coisas. Por que não pode ser só um ou só outro? Se eu meramente observar o movimento do Sol, por exemplo, eu vou cair no equívoco de acreditar que ele ergue-se e depois se põe. Eu preciso das ferramentas da razão para uma observação mais acurada e para tirar melhores conclusões a respeito desse fenômeno. Os sentidos são limitados, e a razão também. Então, a gente precisa que eles caminhem juntos. Inclusive, é um postulado importantíssimo do positivismo para a ciência, que a gente nunca vai ter toda a explicação. Teve muita crítica já sobre o positivismo, porque houve uma certa arrogância aí de que o positivismo ia chegar à verdade natural sobre todas as coisas. Mas a ciência, mesmo ciência de fato, ela nunca tem todas as respostas, então ela está sempre caminhando, nunca chega na verdade derradeira, na última verdade. Por quê? O positivismo é antidogmático, e isso é um pilar da ciência até hoje. Um posicionamento dogmático não tem lugar na ciência. O que é posicionamento dogmático? De verdade revelada, de verdade que vem do divino, ou dos deuses, que seja, tanto faz, de verdade eterna, por ser divina, por ser transcendente, esse tipo de coisa. Quando ele fala que ele não se importa com as causas primeiras e últimas, é uma contribuição que deu origem à ciência um pouco mais complexa. Por quê? Porque aí está falando assim, não quer dizer que boa parte dos fenômenos não tenham causas. Não é isso. A questão é, causa primeira e causa última, a gente está colocando ali essas finalidades transcendentes. Então, foi um passo importante para a ciência, esse postulado do Comte, do positivismo, de que não tem uma origem última para tudo, a causa primeira, não é? Essa causa primeira, que seria algo divino, por exemplo, nem tem uma grande finalidade. As coisas não caminham em direção a uma certa finalidade que está escrita em algum lugar. As coisas vão simplesmente acontecendo. A história vai transcorrendo, as transformações naturais vão ocorrendo, e isso não tem objetivo. E também não teve o início. O grande início de tudo, ainda que a ciência tenha suas teorias, ele sempre será evidentemente inalcançável. E assim, uma grande finalidade de tudo, isso não existe. Isso não existe. Dá um exemplo de teoria científica da época aí, do Comte, né, da segunda metade do século XIX, e que é uma teoria, por ser muito bem construída, muito rigorosa, ela está em pé até hoje, que é da evolução. E às vezes, assim, no imaginário popular, é muito comum eu ver as pessoas, assim, né, os produtos culturais abordando a teoria da evolução como algo que tem uma finalidade. Então daqui a alguns milhares de anos, todos seremos cabeçudos, com o cérebro do dobro do tamanho, corpo frágil. Não tem essa previsibilidade. Isso seria uma ideia de finalidade. Estamos tendendo a sermos uma espécie mais inteligente? Nesse momento, tenho muitas dúvidas sobre isso. Mas não há esse princípio de finalidade. Então, é nesse sentido que não se fala de causas primeiras e últimas. O ser humano tem determinadas ações porque a sua finalidade é tal coisa. Abre-se mão disso. Até porque isso, na verdade, é o pensamento metafísico. Para que os sentidos não nos enganem, a gente precisa, então, do uso da razão. A gente vai precisar que aquilo que a gente afirma que seja passível de conhecimento seja demonstrável. E para ser demonstrável, o que isso quer dizer, ser demonstrável? Que você vai evidenciar, vai trazer as evidências do que você está demonstrando, você está provando, do conhecimento que você está querendo erigir, você vai trazer essas evidências independente das circunstâncias.
Aí também é outra coisa bem importante, muito discutida, porque a proposta do Conte teve que ser muito alargada, é redebatida até hoje, certo? Mas qual que é essa ideia do conhecimento universalizável, né? Que se você fala que a aspirina ajuda na dor de cabeça, então isso tem que servir para todos os seres humanos, ou pelo menos para a sua grande maioria. E quando eu falo grande maioria, isso daí tem uma grandeza matemática envolvida. Precisa servir para pelo menos 97% de nós, que é o intervalo de confiança razoável, porque nunca vai ter nada 100%. Tem as pessoas que são alérgicas ao ácido acetilsalicílico, por exemplo. Não podem tomar uma aspirina. Mas, independentemente de condições subjetivas, ou seja, do sujeito que observa, do sujeito que experimenta, o ácido acetilsalicílico é eficiente para dor de cabeça. Você não precisa acreditar na aspirina. E aí tem uma coisa muito importante também. Você não precisa acreditar para que a aspirina funcione. Isso é muito importante para entender o que é ciência. Ela não depende de fé, ela não depende de posicionamento subjetivo. Eu já vou problematizar isso, tá? Estou apresentando positivismo. Ela não vai depender do posicionamento subjetivo. Ela pauta-se pela objetividade. Então, se a lei da gravitação dos corpos afirma, né? Você solta o objeto e ele cai aqui nas condições terrestres, isso vai acontecer em qualquer lugar do planeta. Entende? Vai acontecer em qualquer lugar do planeta. E assim com tudo aquilo que se demonstra cientificamente. Quais os limites aí do pensamento do Comte? Acontece que ele pega praticamente a física como modelo para as outras ciências. Ele propõe um grupinho de ciências, de especialidades que ele considera que são positivas, ou seja, positivas no sentido de que seguem os postulados do positivismo, tá? Nesse sentido. E ele tenta, então, para diferentes ciências, colocar esses postulados universais a partir dos postulados da física. Tem outros caras que vão falar que a ciência mais pura é a matemática, mas a lógica é muito semelhante. Então, é a ideia assim, como achar o nosso modelo de ciência mais rigoroso, mais exato, aquele que é plenamente demonstrável e não depende da pessoa que o demonstra. Isso é muito importante para a ciência. Se eu que demonstro o funcionamento da aspirina, ou é um cientista de Pequim que demonstra, não importa. A demonstração vai seguir procedimentos praticamente idênticos, pelo menos nesse caso, procedimentos praticamente idênticos. E não importa se o cientista aqui é um homem solteiro e a cientista lá é uma mulher casada, isso não vai influenciar no resultado, entende? Essas questões, as diferenças culturais não vão influenciar. Por isso a ideia de universalizável. Tá? A ideia de a neutralidade, exatamente. A neutralidade é muito importante para a ciência. O positivismo coloca ali de uma maneira muito firme. É lógico que a neutralidade da ciência é algo que a gente vai debater o resto da vida, mas é um princípio, sim, a gente tentar a melhor neutralidade possível. E aí, inclusive, no que diz respeito aos meus interesses. Não é porque eu queira acreditar no tratamento precoce da Covid que ele vai funcionar. Esse é um princípio da neutralidade, que seguindo-se protocolos de experimentação, é preciso abrir-se, é preciso abrir mão de convicções pessoais. Tem essa questão desse ponto da neutralidade, abrir mão das convicções pessoais para a descoberta científica acontecer. Volto no Darwin, volto na teoria da evolução das espécies. O Darwin ficou relutante durante 2 décadas em publicar
o que ele estava estudando por causa da sua formação religiosa. Ficou muito relutante em publicar as suas pesquisas. Quando finalmente faz, tinha um outro cara já fazendo as mesmas pesquisas, inclusive, rigorosamente falando, não é uma teoria só do Darwin, os dois como cavaleiros, os dois como bons cavalheiros do século XIX, entraram num acordo e falaram assim, vamos publicar junto. Vamos dizer que a teoria é dos dois. Na verdade, o Darwin vinha pesquisando muito antes. Mas veja bem, a importância da neutralidade. Ele ficou todo numa crise religiosa, por causa do conflito com a ideia de criação divina do mundo, e aí por isso ele demorou pra caramba para publicar, mas quando vai, finalmente ele publica. Isso é um princípio político também. O positivismo, ele também é uma proposta política como eu vou dizer assim, política no sentido de que a gente entende por Estado, por exemplo. Então, o positivismo defendia uma gestão de Estado científica. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas ele defendia, né? Tipo, que a economia ficasse na mão dos industriais. Industrial é um termo muito genérico, mas é um termo bem século XIX, né? E que outros aspectos ficassem nas mãos dos filósofos, dos pensadores, dos médicos, não é? Mesmo sendo uma filosofia do século XIX já debatida e redebatida à exaustão, na situação que a gente está hoje, gente, essa proposta me soa até revolucionária por especialistas da área na gestão pública, né? Do jeito que estão as coisas. Por incrível que pareça, a República Brasileira, a proclamação da República, foi inspirada pelos ideais positivistas. Ordem e progresso, que está lá na nossa bandeira, é um lema positivista, que através da ordem estabelecida pela ciência, alcançaríamos o progresso. E aí, então, acreditava-se, principalmente os positivistas acreditavam, defendiam que a ciência ia livrar o mundo da fome, ia livrar o mundo da guerra, ia livrar o mundo das doenças, mas a gente nunca conseguiu, de fato, assim, a ciência está no poder. Curiosamente, tem até hoje no Rio de Janeiro, não tive a oportunidade de visitar, mas eu quero, temos uma igreja positivista no Brasil. Sim, o Augusto Conte propôs que o positivismo chegasse a ser uma ciência. Mas na igreja positivista, de fato, proposta pelo Conte, o culto seria em torno do conhecimento. Então, não é uma igreja religiosa, de fato. Ainda ali, então, nas propostas do Conte, eu já vou falar das críticas e dos avanços, vou falar rapidamente, mas tem que falar. O Conte não coloca a psicologia na lista de ciências positivas, porque a psicologia que estava sendo feita naquele momento ainda eram as primeiras tentativas aí, saindo da psicologia filosófica, porque, por exemplo, a gente falou aqui do empirismo do John Locke, é uma psicologia filosófica, do racionalismo do Descartes, é uma psicologia filosófica. Então, ali, na segunda metade do século XIX, com o Wundt, ele tem essa tentativa de fundar uma psicologia científica, mas o método do Wundt muito subjetivo, porque o Wundt estava estudando a percepção, certo? Como que a gente vê, como a gente ouve, etc. E ele fundamentava a sua pesquisa sobre a percepção através de relatos. Então, assim, o que era um típico experimento do Wundt? Vocês devem ter visto em outra disciplina, né, que é o início da psicologia moderna, psicologia científica, o método introspectivo ou introspeccionismo. Então, eu vejo aqui a parede branca atrás de mim. Então, Wundt dizia que primeiro a gente vai captar a sensação do branco, depois a sensação do plano, depois a sensação da altura, da profundidade, e a mente depois junta tudo isso e eu percebo a parede branca aqui atrás. E quem disse isso? Né? O Wundt, então, ele colhia o depoimento de pessoas aí em laboratório. Levava o cara no laboratório e falava assim, como que você vê essa parede branca? Aí o cara falava assim, vejo uma parede branca, porra. E aí o Wundt ia falando assim, não, eu quero que você decomponha essa percepção passo a passo. Aí o cara falava, tá bom.
Eu vejo branco, eu vejo retângulo, eu vejo profundidade, eu vejo altura, etc. Rugosidade, talvez, enfim. E nisso criou-se, então, a ideia de que a percepção ela é um juntado de elementos que depois a gente faz essa síntese, que eu posso dizer que é uma parede branca. E isso é tremendamente problemático. Por quê? Porque você está postulando isso a partir, então, do que pessoas comuns estão dizendo no laboratório, que como percebem uma parede branca, como percebem qualquer outro objeto, mesmo que treinadas pelo cientista, pelo Wundt, no caso, e seus ajudantes. E aí é problemático também, porque daí você coloca em xeque a neutralidade. Você treinou a pessoa a dizer o que ela percebe seguindo determinada sequência. Aí, o que acontece? Ela sempre vai falar de determinada forma, porque foi treinada por você, pesquisador. E aí é lógico que você vai dizer. As pessoas sempre, eu não sei se é exatamente assim, as pessoas percebem sempre primeiro a cor. Mas por quê? Porque em algum momento ele foi instruído. Olha, então você diga parte por parte, a cor, e ficou a cor primeiro. Então, o que o Wundt propôs moldou os dados, vocês estão entendendo? Tornaram os dados viciados, ou espúrios, em um termo mais técnico. Assim. Dado espúrio é dado descartado, você não pode utilizar porque ele está contaminado, por alguma razão, como essa. Você vai e fala para a pessoa, olha, você vai me descrever o que você está vendo a partir disso, 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 ela vai seguir a sua instrução, e você vai achar, as pessoas sempre descrevem seguindo essa sequência. Não, meu querido, você que ensinou essa sequência. Entendeu? Então, era fortemente questionado pelos positivistas, pelo Comte, como líder dos positivistas, e aí, então, a psicologia não entrou na lista das ciências positivas naquele momento. Ela só vai entrar. Quer dizer, essa lista, assim, depois que o Comte faleceu, ninguém se importou muito com essa lista, mas ela vai ganhar o estatuto de ciência positiva com o behaviorismo, com a psicologia comportamental, que a gente vai falar logo à frente. Hoje, a gente compreende que a visão de ciência não é tão estreita, inclusive porque a gente diferencia ciências, perspectivas de ciências, ou objetos de ciência. O Conte estava vivo, os caras já estavam questionando isso, tá? E a gente vai ver em outro momento também, a galera da fenomenologia principalmente. É como o Brentano dizendo que você não podia usar os métodos das ciências naturais, física, química, biologia, geografia, etc., para observar o ser humano. E hoje isso é quase ponto pacífico, quase. Existe o neopositivismo hoje, existe. É um ponto quase pacífico isso, tá? E então, ciências distintas, principalmente no âmbito das chamadas ciências humanas, vão exigir métodos distintos. A história, por exemplo, é uma ciência. A história é uma ciência. Mas é uma ciência que tem um caráter todo peculiar. Você não vai pegar e botar a história numa pipeta, numa placa de Petri, né? De jeito nenhum. A sociologia, para o Comte, tinha um estatuto super especial. Ele dizia que era a ciência por excelência para compreender o ser humano, né? A física social, exatamente. Mas é claro que a sociologia evoluiu muito desde então. Tem essa herança importante do positivismo, mas você tem abordagens em sociologia várias. E mesmo nas ciências que a gente que tem sistemas de pensamento que vão chamar de ciências duras. Mesmo nas ciências duras como a física, elas já não têm tanta rigidez como se tinha. Você vai falar de física clássica, física quântica e assim por diante. Eu não vou me aventurar nisso, na minha área, né, gente? Mas eu sei dizer que, mesmo na física, a gente não tem uma física só. O Comte afirmou que o pensamento ele teria 3 estágios do desenvolvimento, vamos dizer assim, tanto na história individual quanto na história do ser humano. Então, você tem um primeiro estágio
que ele é mais teológico, né, que aí vai estar fundamentado, então, na revelação. O conhecimento tem origem revelada. O conhecimento tem origem revelada pelos deuses, enfim. Que é um estágio mais, assim, de explicações dogmáticas mesmo. Como eu já disse, né, a ideia de dogma é aquilo que é imutável, que é eterno, e que seria aí a nossa infância, né, o que o pai e a mãe dizem é intocável, né, é inquestionável. Assim. A gente tem o segundo estágio metafísico, que aí compreende, tenta se explicar o mundo através de forças. É um estado muito mais especulativo ou imaginativo, tá? Vocês vão trombar com esse termo metafísica muito, muito ainda. A especulação é uma ferramenta importante ainda do pensamento, mas ela está muito mais restrita à filosofia, evidentemente, com toda uma discussão em torno de metafísica, tá? E aí o terceiro, que é o estado, que é o estágio, ou estado, que é o científico, ou positivo, então, seria equivalente ao adulto mesmo, em que, na verdade, o conhecimento se estabelece através da demonstração. E a demonstração tem regras. Isso é muito importante para qualquer ciência. Então, eu falei, para diferentes objetos, temos diferentes compreensões de ciência, ok. Porém, todas essas compreensões de ciência, todos os sistemas de pensamento têm um método. O método é a chave de compreensão de tudo isso, é a chave para a gente discernir científico de não científico, não importa se você trabalha com física clássica ou se você trabalha, sabe, com pesquisa sobre o imaginário, né? Coisa mais completamente mais longe de uma concretude física. Eu consigo pensar agora. Não importa. Porque tendo o método, qual que é a questão? O método permite que qualquer pessoa, em tese, né, uma pessoa que tem aí conhecimento necessário para isso, questione o que você está dizendo que é verdade, o seu conhecimento. E ela pode reproduzir o que você fez. Isso é indispensável para o método. Aliás, já fica aqui, né? A gente tá cedo para pensar nisso para vocês ainda, tá? Mas quem aí um dia quiser fazer iniciação científica, ir para congresso, essa coisa arada toda, né? Fazer pesquisa aí, fazer pesquisa básica, pesquisa de graduação, pelo amor de Deus, não esquece o método. É o método que é o pulo do gato, sabe? Porque assim, se um dia alguém descobriu os usos do ácido acetilsalicílico, do componente da aspirina, aquilo tem método. E aí o cara, quando fala, gente, serve para isso aqui. E aí ele mostra o método, aí alguém no laboratório do outro lado do mundo, seguindo o mesmo método, vai chegar nos mesmos resultados. Ou resultados muito próximos. Certo? Outros sistemas de verdade, ou sistemas discursivos, como preferir, abrem mão do método. Ou simplesmente o método sequer é um problema. O método não é um problema. Para a ciência sempre vai ser. Tá? Para a ciência sempre vai ser. Tem um exemplo, eu devia ter guardado aquilo lá, mas eu sempre gosto de lembrar dele. Um shampoo qualquer aí, tinha a afirmação assim no rótulo: 80% mais eficiente que os similares, e o asterisco. Eu, porra, bicho, isso é bom, hein? Isso é bom, vixe Maria. Aí você vai ler o asterisco, ele é muito pequeno, né? A única vantagem de você ter uma miopia muito forte é que você consegue ver muito de perto, sabe? Existe uma espécie de compensação, a gente vê muito de
perto. E aí, então, aí eu consegui ler a letra miúda, estava lá assim. O estudo foi realizado fazendo-se... Eu vou falar com as minhas palavras, tá? Era baseado num estudo com 30 voluntários. Começa por aí. Um estudo com 30 voluntários em que o cientista lá, o pesquisador da empresa X, perguntou para as pessoas: qual que você preferiu, esse ou esse? Aí, veja bem, então, aí o nosso conhecimento de ciência, o conhecimento dos químicos, bioquímicos e farmacêuticos, mas mesmo a gente que não é da área vê o óbvio, isso não serve para demonstrar, para você afirmar que é 80% mais eficiente. Você pegou a opinião de 30 leigos, entendeu? É um universo muito pequeno, de 30 pessoas, porque daí você está dizendo, para toda a humanidade, 80% das vezes vai ser melhor esse shampoo. Não, meu amigo, você pegou a opinião, mera opinião de 30 pessoas. Então, isso é fragilíssimo, mas é a importância de demonstrar o método, porque daí no método que você vai pegar se ali tem uma demonstração muito frágil ou se tem uma demonstração sólida. É claro que depende de você conhecer aquela ciência, de você ter trânsito naquela ciência, mas uma ideia geral sobre como as ciências funcionam, a gente está vendo como é indispensável, né? A gente está vendo como que como a gente está precisando com urgência, a gente está precisando com urgência. Muito interessante, a gente está discutindo Conte aqui, né, que a gente está precisando com urgência, mesmo que algumas tantas coisas que o Conte propôs estão superadas, essa ideia é muito estreita de ciência, hoje a gente entende as ciências, porém, alguns princípios gerais eles são indispensáveis até hoje. Um desses é o método, é a necessidade de método. Em qualquer ciência, uma pesquisa de opinião, 95% dos brasileiros preferem sopa. Pode até parecer coerente, fala assim, então, mas aí você vai estudar estatística, que vocês vão estudar, vocês vão aprender até a identificar que certas porcentagens você bate o olho e fala assim, isso aqui é furada. 95% é uma margem de confiança ruim, é um intervalo de confiança ruim. Então, quem joga a cifra 95, 97, 99, está usando as cifras de intervalo de confiança. Ou seja, muito provável até que esteja inventando. Isso é método. Então, conhecer o método, inclusive, é indispensável para a nossa atividade profissional, para o senso crítico, e aí, obviamente, quem quer se meter a fazer afirmações científicas, mais ainda, e precisa do método claro, explícito e muito bem explicado. Exatamente, o método é o caminho. O método inclui os procedimentos para chegarmos a algum lugar. Vocês vão ver melhor isso em outra disciplina. O método, cada método tem seu conjunto de procedimentos. Essa brigaiada toda que a gente está vivendo, toda polêmica desnecessária que a gente está vivendo. Onde está a demonstração clara e nítida de certas coisas funcionarem, certas coisas não funcionarem? Kit precoce, tratamento precoce não funcionar, ou funcionar. Tem a questão do ônus da prova. Quem diz que algo existe ou funciona é quem tem que provar. Né? Não pode falar assim, mas ninguém provou que não funciona também. É quem diz que funciona, quem tem que provar, na verdade. Eu até escrevi sobre isso esses dias. Lockdown está levando as pessoas ao suicídio. Se viesse de um pesquisador, eu ouviria com atenção. Diria, você tem uma boa hipótese. Realmente parece uma boa hipótese. Dados. Que aí, assim... Aí é assim... Se a gente abrir mão do método, você desmonta a ciência. Você vai parar na opinião, na crença, no mito ou em alguma outra coisa, tá? Então, assim,
Ah, mas eu vejo no dia a dia as pessoas deprimindo pelo lockdown. Eu não duvido, é uma hipótese válida, pelo óbvio, né? Pelo óbvio, não precisa ser psicólogo para imaginar isso. Mas para falar assim, papuf, eu preciso de dados. E para pesquisar dados, para levantar dados, eu preciso de método. Ah, e na minha família todo mundo deprimiu. Recorte insuficiente. A sua família divide vários fatores, tem vários fatores em comum entre uma família, fatores biológicos, culturais, geracionais, assim por diante, sociológicos, políticos, etc. Então, qualquer coisa assim, como ciência, eu vou precisar de método. Como opinião, se o sonho do Conte tivesse dado certo, até o mundo das opiniões seria regido pelo conhecimento científico. Como opinião, espera-se também que a gente não fique falando qualquer coisa jogada ao vento. Né? Que a gente não fique assim, então eu acho que para curar Covid a gente vai usar vapor de solda. Eu não sei se vocês viram isso. Então o cara estava soldando lá o ferro e fazendo o outro ficar girando que nem porco no rolete, o vapor da solda curar o Covid. Então, gente, assim, a escola, do jeito que ela é montada, ela é um projeto positivista também. Você deveria imaginar que, mesmo que a pessoa não seja um químico, mas se é um soldador, deveria saber, se o cara está fazendo uma solda, deveria saber que os gases ali, utilizados na solda, vão fazer muito mal para ele. Um razoável conhecimento científico que o projeto de escola, que é herdeiro do positivismo também, esperava-se traria esse conhecimento mínimo, razoável para as pessoas, né? O que é um vírus, como que se comporta, por que que um vírus não vai desaparecer do seu organismo nem com antibiótico, nem com vermífugo. Por que será, não é? E assim por diante. Então, como que se dissemina um vírus? Tudo isso deveria ser conhecimento científico básico. Ok, então a maioria das pessoas não tem, falha do sistema educacional, beleza. Mas os técnicos, os profissionais e os cientistas têm a obrigação de ter. E aí não podem sair afirmando qualquer coisa, podem sair afirmando aí, né? Então, assim, a ciência se apega ali como seu pilar. O método sempre se apegará e tem a obrigação de continuar assim. E mesmo fora do domínio das ciências, se a gente pegar a teoria literária, por exemplo, gente, mesmo na teoria literária, você não sai falando bobrinho. Até a teoria literária tem método. Você não sai falando assim, eu acho que Harry Potter é do romantismo. Não, cara, você vai ter que demonstrar, sabe? E aí, se a pessoa tem um mínimo de trânsito, já morre na praia esse argumento, porque ele é anacrônico. O romantismo é uma escola literária que já foi. Né? Então, assim, para nós aqui, o que é importante? Por favor, compreender esses fundamentos mínimos da ciência, urgente, e aí a psicologia tem os seus fundamentos também para a ciência. Então, às vezes, infelizmente com certa frequência, eu vejo que o conhecimento é passado uma certa, como eu vou dizer, uma certa pressa, e aí acaba que não é dividido com vocês o conhecimento, considerando-se esses fundamentos. Né? Então, assim, porque a minha preocupação, antes de eu falar do Pavlov amanhã, a gente ir lá no Augusto Comte, que lá na disciplina de filosofia vocês vão ver. Por quê? Se o Pavlov foi lá e fez um teste todo esquisitão com cachorros, tinha um porquê, sabe, uma série de porquês para chegar nisso. Foi uma coisa que ele dá a cabeça dele. Eu vou ver o quanto o cachorro baba. Não é uma coisa da cabeça dele. Né? O Freud, por que eu fui lá no Império Austro-Húngaro? Não é só por causa do Freud, a gente vai voltar no Império Austro-Húngaro várias vezes. É lá no clima de romantismo, de idealismo, né? O idealismo alemão. Porque não foi o Freud assim pensando no meio da rua. E se o inconsciente existir? Não é assim que o pensamento acontece, não é assim que a ciência acontece. Ela vem de uma história e vem de método.
Aí, né, cada um com o seu método. A psicanálise é considerado um método peculiar, por sinal, de pensamento. O behaviorismo, como a gente vai ver, é outro, tem um outro fundamento. No caso, é o positivismo, né? E aí, isso, inclusive, se você vai pegar, bate simplesmente diferente assim, não acredito no behaviorismo. Ponto final, porque me falaram que o behaviorismo é limitado e isso e aquilo. Você vai ter que gastar muito argumento para simplesmente enxotar o behaviorismo. Ele não é facilmente enxotável, porque ele tem um puta de um método, toda uma coerência, uma lógica que o sustenta. A psicanálise também. Então não dá para simplesmente, não quero. Em termos de debate científico, não. Em termos de posicionamento pessoal, é lógico que você pode falar assim, não fica a cara desse Freud aí, não. Beleza, teu posicionamento pessoal. Enquanto ciência, a gente não faz isso, porque tem coerência, tem método.